Agora nós vamos falar um pouco sobre alguns atributos que nós podemos utilizar em um data frame. Um data frame possui o atributo index, que vai me retornar os índices daquele data frame. Então aqui é um índice de range, ou seja, aquela mesma função que nós aprendemos de range do Python. Ele está me dizendo que é um range que começa em 0, para em 6 e tem um step de 1 unidade. Eu posso procurar o atributo columns, que vai me retornar o nome das colunas. Ele vai me retornar que é um índice com essas letras, né, em cada um das colunas. E o tipo é um objeto, um object. Quer dizer que é uma string, né, são todas strings. Outros métodos importantes. Shape vai me retornar qual é o formato daquele data frame. Então, ele tem 6 linhas e 4 colunas. E size é o número de elementos que tem ali dentro, ou seja, 24, que é 6 vezes 4. Nós temos alguns métodos bem interessantes também, bem utilizados para você gerar pequenas visualizações dos seus dados, né? Então, o método head e o método tail vão me dar o início do data frame e o fim do data frame. Por padrão, eles têm o tamanho 5, para retornar o número de 5 linhas iniciais ou 5 linhas finais. Então, aqui, nesse primeiro caso, eu quero ver as 3 primeiras linhas do meu data frame. Ele vai gerar uma visualização com as 3 primeiras linhas. Aqui, eu quero ver as últimas 5 linhas, né, com o valor default dele. Então, ele vai me retornar as últimas 5 linhas do data frame. Se vocês olharem, ele não mostrou a linha 0, porque meu data frame tem tamanho 6, que aí pegou do 5 até 1. Nós temos um método toNumPy, que vai me retornar uma representação do NumPy desses dados, né, com um dtype comum a todos os valores no data frame. O NumPy ele não lida com dados heterogêneos, ele lida com arrays com um tipo só. Então, quando a gente faz essa conversão para o NumPy, ele vai transformar todos os dados em um único dtype. E uma observação importante, tem um custo computacional razoável, né, para avaliar cada tipo de cada valor no data frame e realizar cópias e conversões. Isso pode gerar esse método, pode deixar o seu código lento por causa desse método. Então, toNumPy vai receber o tipo que você quer de saída, né? E o atributo, o parâmetro copy, que vai ser se o toNumPy deve ou não copiar os valores ou se ele deve gerar uma visualização do outro array. Aqui tem algumas fontes para serem consultadas. Então, vamos para o nosso exemplo. Relembrando aqui o nosso data frame. E esse código especial aqui mede o tempo de execução dessa célula. Então, eu vou mostrar o meu... Eu vou rodar aqui o data frame toNumPy para a gente observar o tempo que vai levar. Então, aqui, o que acontece? Nós tivemos um tempo de 92,3 microsegundos para realizar essa conversão. Lembrando que todos os dados aqui tinham o mesmo tipo. Então, é relativamente mais fácil para o toNumPy realizar esse procedimento. O nosso data frame 2, ele é um data frame heterogêneo. Então, o toNumPy vai ter que analisar item a item do nosso data frame para realizar essa conversão. Quando a gente pediu o toNumPy, ele já levou 4,02 milissegundos. São 92,3 microsegundos contra 4,02 milissegundos. É uma diferença muito grande.
E o data frame nem é tão grande assim, né? Nós temos um data frame de 4 elementos aqui. Então, esse método deve ser utilizado com parcimônia. E lembrando também, né, o TNumPy não vai incluir os rótulos das linhas ou colunas na saída. É importante vocês lembrarem disso. Agora vamos falar de um método chamado describe. O método describe, ele vai fazer uma descrição do nosso data frame. Então, o que ele faz? Ele faz uma contagem de valores, retorna a média, o desvio padrão, mínimo, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e o máximo. Então, tem toda uma descrição dos seus dados aqui, só utilizando um comando chamado describe. O método T, que ele vai transpor os nossos dados de forma rápida e eficiente, ele transpõe a nossa planilha. Então, aqui o A, B, C, D vieram para as linhas, e o de 0 a 5 foi para a nossa coluna. Mais um método interessante, sort index. Outro método é o sort index, tá? O que ele vai fazer? Ele vai ordenar os nossos dados através do índice. Então, para a gente aplicar sort index, aqui a gente pode passar qual eixo que nós queremos, linha ou coluna, 0 ou 1. E o que eu estou passando aqui? Ascending false, ou seja, eu quero que seja falso crescente, então ele vai gerar um decrescente. Quando eu rodar aqui, ele vai me retornar aqui o índice invertido, né? Tá de forma decrescente. Eu também posso fazer isso nas colunas, né? Então, quando eu rodar aqui de forma decrescente, ele vai me retornar as colunas de D até A. Existe também a possibilidade de ordenar os dados pelos valores. Então, o que eu vou passar para ele? Eu quero que você ordene os valores, só que qual o valor que ele vai utilizar como referência? Você passa para ele através do parâmetro by, e eu estou falando que eu quero a coluna B, ou seja, ordene os valores de acordo com os valores na coluna B. Se nós observarmos a resposta, está ordenado de forma crescente pela coluna B. Vamos ao próximo exercício. Vocês devem pegar o data frame criado no exercício 2 e vamos criar um novo data frame, tá? Da DF1, underline exercício 3. Ordene de forma decrescente o data frame do exercício 2 pela coluna S1, underline exercício 01. Verifique o que faz e aplique o método resetIndex nos dados resultantes. Faça uma estatística básica dos seus dados. Lembrem do método describe, ele traz uma estatística básica para nós. Pausem o vídeo e tentem fazer o exercício 3.